Oi pessoal, já pensou ter um manual prático de como tratar as pessoas? Ou um manual onde o líder tem estratégias bem práticas de como falar com cada uma das pessoas que fazem parte do seu time? Eu sou o Leonardo Briz, a gente vai falar sobre um livro do Dale Carnegie que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro já vendeu mais de 50 milhões de cópias. O Dale Carnegie também foi palestrante, também foi um treinador e basicamente todos os temas da carreira dele foram ligados a relacionamento com pessoas. O último capítulo desse livro é dedicado à liderança e ali o Dale Carnegie mostra alguns princípios de como o líder precisa agir com a sua equipe, tratar as pessoas da sua equipe para conseguir dizer o que realmente ele precisa dizer, modificar alguns comportamentos sem que isso gere algum estresse naquela pessoa e sem que magoe ninguém. São 9 princípios, a gente vai falar de 3 que eu acho dos 3 principais desses princípios. Vem comigo, vamos para o primeiro deles. O primeiro princípio é comece com um elogio sincero. Muitas vezes o líder precisa abordar alguns assuntos ou alguns comportamentos que não estão exatamente adequados. Precisa ajudar a modificar esse comportamento e falar isso diretamente não é recebido por nenhuma pessoa. Ninguém gosta de ser criticado ou ter algum comportamento seu que não foi bom, exaltado. Quando a gente começa falando algum elogio sobre algo que a pessoa fez, algo que ela falou, alguma ação que ela teve em algum momento do passado ou muito próximo, isso faz com que a pessoa crie uma empatia. Ela começa logo de cara a se abrir e está pronta para escutar as outras coisas que a gente realmente precisa falar. O importante, quando a gente fala de sinceridade, é realmente fazer essa ação de uma forma sincera. Sem dúvida, sem nenhuma dúvida, tem algum comportamento que aquela pessoa fez que foi muito bom, que gerou algum resultado. Com certeza ela tinha uma intenção muito positiva quando fez aquele comportamento e é nesse momento que a gente precisa ressaltar isso. Esse comportamento, inclusive, ele pode ser usado para mudar o próximo comportamento. Usa esse que a gente está falando, esse bom comportamento de âncora para dizer, olha só, viu como naquele momento tu conseguiu dar a volta por cima, mudar um resultado e é o que tu precisa fazer agora quando precisa mudar e aí sai falando o que tu realmente quer mudar naquele comportamento, aquela atitude, tá bom? O segundo princípio é fale dos seus próprios erros. Quando a gente faz isso, cria na pessoa que está escutando a sensação sincera de que ela não está ali para ser criticada. Pelo contrário, eu estou mostrando que eu também errei, às vezes é a mesma coisa, um erro muito parecido e que isso pode ser corrigido. E em seguida a gente fala aquele comportamento. A pessoa que está escutando vai pensar rapidamente, olha só, pô, meu líder também está dizendo, ele também errou nisso. E ele conseguiu dar a volta por cima, ele conseguiu ter outros resultados. Então eu também posso conseguir. Já é uma primeira âncora nessa conversa que a gente está tendo. O terceiro princípio que a gente vai falar é faça perguntas ao invés de ordens. Primeiro que ninguém gosta de receber ordem. Nem na família, nem em casa, nem no trabalho. E quando a gente recebe uma pergunta, ele dá a impressão sincera de que a gente está fazendo parte da solução do problema. Que a pessoa que está perguntando, ela quer saber justamente o que eu penso, o que eu poderia fazer, quer saber a minha opinião. E isso engaja as pessoas. Ela tira aquela pessoa que antes estava na parte do problema para ser parte da solução. Não é à toa que no processo de coaching a gente fala muito, faz muita pergunta, justamente para fazer aquela pessoa pensar e ela consegue ter da cabeça dela os resultados que a gente precisa. E muitas vezes essas respostas, esses resultados, eles já estão com a pessoa com quem a gente está conversando. A gente só precisa fazer a pergunta correta ou as perguntas corretas e essa resposta ela vai vir naturalmente. No módulo do nosso treinamento de liderança de alta performance, a gente está colocando um itemzinho novo, um módulo novo, justamente para ensinar o líder a que tipo de pergunta fazer, quando fazer, como fazer para incentivar o seu colaborador a responder essas perguntas e se sentir engajado. E é realmente para engajar,
Não é perguntar por perguntar porque eu quero saber alguma coisa, ele vai dar a opinião dele, eu não vou dar bola, não é nada disso. Mas eu realmente preciso saber a opinião das pessoas e essa é uma excelente maneira. Por isso é um dos princípios que está lá no livro do Dale Carnegie. Gostou desses 3 princípios? Anotou? Faz as suas anotações. Próximas vezes que for encontrar alguém, a gente sabe que vai ter alguma conversa que é importante, que precisa passar uma boa impressão, aquela pessoa precisa estar do teu lado, precisa estar engajada contigo, na tua equipe ou na tua família, prepara algum texto que tu possa falar. Já vai com alguma coisa pensada e o resto da conversa vai fluir naturalmente. Então o importante é a gente praticar, como a gente sempre conversa aqui. Coloca em prática, pega um princípio desses e aplica num dia. Pega o segundo princípio e aplica no segundo dia. Depois começa a aplicar os 3 princípios na mesma conversa. Vai ver como as coisas vão evoluir muito mais. Se essas dicas estão fazendo sentido para você, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha com as pessoas que tu entende que também vão se beneficiar dessas dicas aí de liderança. Entra também no nosso canal do Telegram. Seguidamente a gente tem dicas de alguns palestrantes, alguns treinadores. Sempre que tem alguma coisa muito legal a gente coloca para compartilhar realmente, para tentar ajudar ao máximo o nosso dia a dia, ajudar ao máximo esse engajamento de equipes que não é nada fácil, mas a gente tem uma missão muito, muito especial quando atua com pessoas, tá bom? Valeu pessoal, obrigado!